Boa tarde a todos. Estamos começando então mais uma web aqui da Apex. Gostaria de inicialmente ter um feedback aí de vocês sobre o som, se a imagem também está chegando legal. Se vocês puderem dar um feedback aí para a gente poder começar aí a nossa web hoje. Estamos com a Vilma. Então sejam bem-vindos aí a todos. A gente vai falar hoje de uma temática aí, particularmente eu tenho começado a fazer um exercício de autopesquisa em relação a esse tema, e a ideia é a gente poder falar um pouquinho sobre a especialidade, né, a importância da especialidade pessoal, interassistencial, e eu vou falar um pouco como que eu venho caminhando em relação a mapear essa minha especialidade, tá? Sempre importante aí para a gente iniciar, então, a nossa palestra, a nossa web. Então, que vocês fiquem bem lúcidos, procurem questionar, procurem participar, a qualquer momento que vocês queiram, tragam aí suas dúvidas e não acreditem aí realmente no que a gente vai estar passando, justamente tenham esse discernimento, ok? Então, vamos lá. Então, meu nome é Thiago Ribeiro, eu sou voluntário aqui da Apex, coordeno o setor de voluntariado, sou docente aí desde 2003, e dentre alguns temas aí que eu tenho, então, buscado e que eu tenho desenvolvido, um deles é a especialidade pessoal, interassistencial, e que ele, nesse momento, a gente está desenvolvendo um programa que logo mais, assim, a gente vai poder divulgar para vocês, mas provavelmente ele só deve entrar o início aí para o ano que vem, que é um programa de desenvolvimento da especialidade pessoal. Então, hoje a nossa conversa vai ser em cima desse tema que tem sido aí um caminho aí dentro desse programa, ok? Particularmente, me chamou a atenção pesquisar a especialidade pessoal, porque eu comecei a ter algumas evidências em relação à minha rotina, aos meus trabalhos, algumas ações assistenciais que eu comecei a realizar e perceber o quanto que eu vinha tendo uma repercussão a partir disso, né? E automaticamente o quanto que algumas linhas, alguns projetos pessoais, eles começaram a ter um nível de expansão e ampliação, tá? Quando a gente fala sobre especialidade pessoal, é interessante que a gente vai pensar no sentido de que a especialidade ela é a linha de atuação interassistencial de experiência da consciência na ProEx pessoal, pautada no processo evolutivo conforme as fases do grupo kármico pessoal. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Na realidade, a especialidade pessoal, ela tem a ver com uma linha de atuação assistencial que a gente começa e que a gente vem desenvolvendo ao longo aí de algumas vidas, tá? E, na medida que a gente, ao longo das vidas, começa a atuar com determinado público, com determinado trabalho e contexto assistencial, a gente começa a criar uma especialidade, a gente começa a se tornar um especialista em relação a esse tema, em relação a essa prática. E isso faz com que, e aí eu vou comentar para vocês, o quanto que a especialidade ela tem a relação com a identidade interassistencial. Eu não sei se alguns de vocês que já vêm acompanhando aí, já estudam a conscienciologia, o quanto que vocês veem essa relação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso em relação à identidade interassistencial e a especialidade. As duas, elas têm uma correlação aí muito associada, ok? Então, só para a gente começar aí, inicialmente, a falar, é interessante que vocês procurem pensar o quanto que na vivência de vocês, no dia a dia,
nas ações que vocês buscam, que vocês realizam, né, em termos de assistência, o quanto que vocês começam a identificar, de repente, um perfil de consciência que geralmente acaba chegando até vocês, buscando assistência, que tipo de trabalho também e de linha vocês começam a identificar uma maior afinidade e, ao mesmo tempo, uma maior repercussão, até em termos energéticos, para a realização desses trabalhos, né? Então, alguns pontos, assim, a gente começa a identificar, e isso são indicadores para que a gente consiga também mapear essa especialidade, né? Para algumas pessoas, isso acaba vindo um pouco mais natural e um pouco mais, até se a gente pode usar essa palavra intuitivo, na medida que a gente começa a identificar afinidades. Então, no meu caso, particularmente, eu comecei a perceber uma relação com a especialidade hoje que eu venho trabalhando, que é justamente a partir até da escolha da minha profissão, tá? A gente tem aí algumas pesquisas e a gente vê também o quanto que a nossa pesquisa, a nossa profissão, na realidade, muitas vezes ela vai ter uma relação dentro de um trabalho aí da ProEx também que a gente vem para executar. E para mim isso tem sido bem interessante, porque eu sou terapeuta ocupacional, né, trabalho na área da saúde, então, desde que eu escolhi esse curso, para mim sempre eu tive uma escolha, e a própria escolha da minha profissão, ela sempre foi pautada aí no sentido de escolher um curso, uma atividade profissional que tivesse relação com a assistência em relação às pessoas, né? Que pudesse ter relação direta com assistir as pessoas. E aí eu escolhi essa profissão, e que dentro dessa profissão, logo no início do curso, eu já me identifiquei com uma área que antes eu já sempre me interessava, que é o contexto da saúde mental, tá? Eu estou dando um pouco esse meu exemplo, que eu acho que isso ajuda a ficar um pouco claro, até em relação ao quanto que vocês também podem fazer esse exercício e identificar, né, esses indicadores, tá bom? Então, esse processo, ele foi se aprofundando, então, ao longo aí da minha vida, e automaticamente em relação tanto à escolha dessa área, mas em relação a identificar um pouco esse público, né? Esse público em termos, quando a gente fala público, a gente está querendo dizer as pessoas que geralmente a gente acaba tendo mais afinidade para assistência, ou pessoas que acabam buscando e acabam chegando até nós em relação a gente poder realizar, então, um trabalho assistencial. Então, para a gente seguir aqui, eu acho que ajuda até para clarear aqui também, esse mapeamento eu coloquei aqui para vocês, né? Então, tanto em relação a ideias inatas, então isso é um indicador, a gente poder identificar que ideias inatas que eu tenho, que eu já trago. Então, ideia inata é o quê? Aquela ideia que a gente já traz desde pequeno. Então, a gente já tem aquilo muito forte dentro da gente, a gente já consegue... isso já faz parte da nossa pensanidade, dos nossos valores pessoais, então isso tem relação com a ideia inata. Então, para mim, esse fator assistencial ele sempre foi muito, muito forte, né? E aí eu acho que é interessante cada um poder identificar isso, né? Poder pensar quais são as ideias que eu já trazia desde quando eu era pequeno e o quanto que essas ideias hoje, ou ao longo da minha vida, elas foram pautando, foram direcionando as minhas escolhas. Então, isso é interessante porque a nossa ideia inata, o nosso mater pensene, né, que quer dizer a nossa pensenidade, os tipos de pensamento, de valores que eu tenho e do que eu valorizo, né, então, isso quanto que aquilo tem um alinhamento dentro da minha programação existencial, tá? A programação existencial, como a gente falou, é aquela programação, é um levantamento de objetivos, de metas que a gente faz antes da gente nascer, né? Da gente ressomar. Então, é interessante porque
a gente vai sempre preparar ou vai elaborar um plano, né, existencial, então, para essa vida, a partir do que a gente tem, tá? A partir do meu repertório pessoal. Então, eu nunca vou colocar na minha ProEx, eu não vou estabelecer como uma cláusula importante para eu realizar algo que, de repente, eu vejo que nessa vida ainda não tenho elemento para trabalhar com aqueles aspectos, então eu vou buscar aspectos que hoje eu já tenho ferramentas e até, principalmente quando eu coloquei em relação à definição, dentro do processo grupo kármico, né? Esse elemento das fases do curso grupo kármico, ele é um ponto bem importante, porque ao longo do nosso processo evolutivo, as nossas relações com as consciências, elas estão muito presentes na medida que tanto aquelas consciências que a gente, de alguma maneira, ou prejudicou, ou causou algum mal, ou teve alguma ação ali anticosmoética para ela, ao longo do meu processo evolutivo, em algum momento eu vou me reparar ou eu tenho uma oportunidade de reencontrar essa consciência para que eu possa assisti-la, né? Então, a ProEx também ela vai incluindo todo esse elemento das relações, né, grupo-kármicas e ao longo aí da minha vida, né? Então, nesse sentido, o planejamento da ProEx, pessoal, ela vai partir desse repertório, desse conjunto de fatores pessoais, né? E grupais também, tá? E aí, então, além das ideias inatas, a gente pode perceber o que também? Os indicadores proexológicos, né? Quando a gente pensa nos indicadores proexológicos, a gente pode identificar, tanto como eu falei, quando eu coloco aqui linha de abertura, isso tem a ver com algumas áreas, com algumas situações que eu tive oportunidade de acessar, tá? E que eu vejo que aquilo me abre. Para mim, acaba sendo muito fácil ao acesso. É interessante que sempre a gente identifica que, dependendo do contexto, para cada um de nós, tem alguma situação que acaba sendo mais fácil se comparado a outras pessoas. Então, isso é um elemento interessante para a gente pensar. Que linha de abertura na minha vida eu identifico, né? Que para mim acaba sendo mais fácil no sentido que eu digo que acaba fluindo mais. Tá? É um elemento interessante para a gente observar. Então, isso eu falo a partir, então, até da minha experiência, que dentro da minha prática, sempre, até dentro desse contexto profissional, eu sempre tive oportunidades de atuar dentro desse contexto, né, que eu trabalho. Mesmo a minha mudança, né, quando eu me mudei aqui para Foz do Iguaçu, o trabalho, essa condição profissional em relação à minha área, embora seja uma área nova, né, que ainda em alguns lugares a gente não tem o campo profissional tão estabelecido, mas isso eu sempre tive aberturas ou mesmo surge oportunidades para eu criar um serviço, para eu abrir uma frente ali. Então, esse é um elemento que me chama a atenção, né, dentro de um trabalho assistencial e que, nesse sentido, é interessante que a gente pode, muitas vezes, fazer essa convergência que a gente fala. Convergência quer dizer a gente convergir, a gente aproximar os trabalhos ou fazer com que eles se relacionem, né? Quando eu falo as áreas, né, da nossa vida, elas têm uma relação. Então, eu escolhi uma profissão que, de alguma maneira, aquilo tem uma relação com o trabalho assistencial, com algo que eu, né, tem a ver com a minha prática, isso é muito interessante, porque eu vou estar, durante o meu dia, o tempo que eu estou me dedicando na minha profissão, ao mesmo tempo eu também estou já praticando um nível de assistência para aquele público que eu vejo que eu tenho uma relação aí assistencial que eu posso, que eu preciso tá realizando, né? É muito mais interessante do que muitas vezes eu trabalhar numa área que às vezes não tem uma relação tão grande com aquilo que a gente já poderia fazer. Mas isso é muito pessoal, acho que cada um vai ter que buscar, né, e identificar esses elementos, tá? Isso é só né, um indicador e, na realidade, é só um fator aí para que a gente também possa pensar, tá? Um outro elemento em relação ao perfil conscienciométrico, isso é um parâmetro interessante para a gente ver e para a gente avaliar a nossa linha de especialidade, tá? Pessoal, até interessante que se vocês
tem alguma questão ou quiserem perguntar, fiquem à vontade, se surgir alguma dúvida, tá? Fiquem bem à vontade aí para a gente poder fazer essa troca aí de informações e tirar as dúvidas. Então, quando eu falo em relação ao perfil conscienciométrico, eu estou querendo dizer o quê? Em relação ao meu perfil pessoal, né? Aos traços que eu tenho, às minhas qualidades, às minhas imaturidades que eu preciso trabalhar. Então, muitas vezes, tenho traços pessoais que muitas vezes, na medida que eu venho superando e que eu venho desenvolvendo determinados traços, isso são elementos importantes que servem também já como uma ferramenta de assistência para que outras pessoas cheguem e que eu possa assisti-las a partir daquilo que eu já superei, do que eu pude desenvolver. Então, os nossos traços pessoais, eles também são um elemento bem interessante em relação à nossa prática assistencial, tá? Isso também relacionado à nossa ProEx. Vamos ver um outro ponto aqui. Muitas vezes é interessante, como eu falei, isso até às vezes tem uma relação com a própria linha de abertura, a questão que eu estou trazendo em relação aos aportes, tá? Então, quando eu falo em relação aos aportes, é a gente observar, a gente poder avaliar ao longo da minha vida quanto que eu consigo perceber situações que eu já tive oportunidades, que eu já tive um benefício no sentido de ajuda de pessoas que me possibilitaram situações para que eu pudesse fazer, ou, por exemplo, a gente vê, às vezes, uma pessoa em determinada fase da nossa vida nos ajudar para que a gente realize um curso, ou participar de determinada atividade, que aquilo tem um impacto importante depois ao longo da nossa vida, né? Então, ou mesmo a gente pensar dentro de um próprio processo aí de vida, dentro de uma família, e que eu tenha tido condições pela própria família de ter um estudo, de ter condições aí favoráveis também dentro de uma, né, de educação e de uma condição de vida aí positiva, né? O Pedro, aqui a gente tem uma pergunta, né? Gostaria de saber por que é tão difícil entender nossa programação existencial. Fico pensando, será que todos nós temos mesmo uma programação existencial? Pedro, isso é bem importante. Na realidade, a ProEx, ela, primeiro, né, a gente tem um conceito que a gente pensa que, na medida que a consciência ela já tem uma lucidez dentro de um processo evolutivo dela, antes dela nascer, ela já teria condições de preparar, e aí justamente isso faz sentido, pelo menos para mim faz muita lógica pensar que na medida que a gente tem lucidez, antes da gente ressomar, da gente nascer, a gente vai ter condições de preparar ou de identificar fatores que eu também posso escolher dentro de um nível de responsabilidade que eu possa assumir quando eu, né, durante a minha vida. Mas por isso que eu estou colocando essa condição, que para muitas pessoas ainda essa é uma condição que não ocorre, tá? Porque muitas vezes as pessoas não têm essa lucidez em relação ao próprio processo evolutivo, o processo da evolução pessoal, e muitas vezes ela não tendo essa lucidez, ela não tem condições de elaborar, né, programar, de realizar essa programação existencial. Agora, a partir do ponto que se você já identifica ou você percebe, na medida que, um exemplo mesmo, né? Se você tem uma afinidade, se essas ideias de que a gente tem múltiplas vidas, do contexto energético, todo esse paradigma, ou mesmo essa percepção e maturidade mesmo, já demonstra que você tem uma lucidez e que provavelmente, né, te permitiu aí ter uma elaboração e que você possa ter preparado aí a tua ProEx. Agora, se você pensar, então, como identificar, tá? A partir do momento que você já tem afinidade, identifica esse nível de maturidade, você observar, então, durante o teu dia a dia, identificar muitas vezes, eu estou pondo esses pontos, que eu acho que são pontos também que vão te ajudando a mapear, tá?
Às vezes, muitas vezes a gente até fala assim, né? Nossa, mas como é que eu vou perceber o que faz parte da minha ProEx? A ProEx, ela tem muita relação até dentro do próprio contexto que a gente já vem em termos de grupo, né? Em termos de família, isso já é um elemento que faz parte também da nossa ProEx. A ProEx, ela tem várias cláusulas, tá? Então, é interessante porque a gente também tira um pouco até aquela visão um pouco mais, como eu posso dizer assim, a gente quando pensa na ProEx, acaba às vezes, muitas vezes levando isso como uma visão muito mais, nossa, o que é minha ProEx? Dentro de uma condição assim, que fosse complexo e no sentido que a gente às vezes não tem um alcance, mas eu estou querendo dizer para você que a ProEx, ela tem diferentes níveis de cláusulas, né, dentro dela. Então, por exemplo, o nível egocármico, a gente, quando prepara a nossa ProEx, a gente coloca quais são os fatores que, para essa vida, eu vejo como sendo importantes para eu fazer um nível de superação pessoal. Traços, condições que eu preciso me superar. Então, isso são elementos da tua ProExis que você já pode identificar. Então, procure fazer um exercício a partir de um contexto pessoal e ampliando. Isso vai te ajudando a fazer um mapeamento em relação à tua ProEx. Como eu falei lá anteriormente, né? Os nossos traços, eles têm uma relação com a nossa ProEx. Se eu for pensar em relação ao meu grupo Karma, por que eu venho dentro dessa família e que relações que eu venho para acertar, que relações que eu venho para ajudar aquela família, ou mesmo que eu venho para aprender também, com certeza, né? Então, vamos levar a ProEx para um entendimento prático e mais palpável também, tá? Então, a ProEx também faz parte disso. Pensa na tua família, pensa no teu grupo, que relação esse grupo tem com você, tá? E isso tem relação com a tua ProEx nesse sentido de você estar aí responsável, né? E ter digo, responsável em relação à tua assistência e ao teu aprendizado com eles. Agora, se a gente for ampliar dentro desse processo que eu estou falando da especialidade, ele já é um nível que a gente começa a identificar a nossa relação pela condição do elemento mais grupal, né? Grupal que eu digo em relação à condição policármica, tá? Por quê? Envolve um trabalho um pouco maior, mais amplo, desse público-alvo, e que aí é um público bem grande, de um contexto de assistência que a gente acaba se tornando responsável e ao mesmo tempo a gente acaba trazendo um nível de especialidade, de experiência já para poder assumir esse tipo de trabalho, tá? Na mesma forma que a gente tem aqui na vida intrafísica, a gente tem as especializações, né? Então, a pessoa ela faz um curso a gente faz a nossa formação básica, depois a gente tem uma pós-graduação, depois a gente vai se especializando, isso vai dando mais experiência para a pessoa dentro daquele contexto. A linha de especialidade pessoal de assistência, ela tem a ver com isso, mas ao longo da vida. Na medida que a gente vai vivenciando determinados contextos, que a gente vai aprofundando, que a gente vai conseguindo ganhar maturidade e experiência com isso, eu ganho também autoridade para poder assumir aquela assistência com aquele grupo, tá? Não sei se consegui te ajudar aí, se pude aí clarear. Você trouxe aqui uma outra questão, né? Necessariamente a tua programação existencial tem que ter a ver com a tua profissão, ou você pode exercer uma determinada profissão que não tenha nada a ver com a sua programação existencial. A minha dúvida é mais em relação à profissão. Ok. Como eu falei, a profissão, ela pode ser um cenário teu da tua ProEx, tá? Em relação a ter uma relação direta, de alguma maneira, Pedro, é interessante que, assim, todos os nossos papéis existenciais, tá? Eles vão ter uma relação com a nossa ProExis, às vezes um nível maior ou menor, tá? Então, por exemplo, a gente fala papéis existenciais em relação ao que a gente desempenha na nossa vida. Então, eu tenho um papel, por exemplo, eu sou esposo ou eu sou pai,
eu sou amigo, eu tenho meu nível de minha relação profissional. Então, em todas essas áreas da vida, a gente tem um nível de responsabilidade e uma relação com a nossa ProEx. Para determinadas pessoas, tem alguns trabalhos assistenciais que vão estar muito mais vinculadas à profissão. E aí é interessante que a gente vê uma relação do quanto que a profissão ela pode ser um caminho, tá? Um elemento que facilite no nosso processo de recomposição assistencial, recomposição do nosso, em relação ao nosso grupo evolutivo. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Então, às vezes e aí eu vou dar um exemplo, até isso eu percebo no meu caso, o quanto que a minha profissão ela tem relação com esse grupo que eu atuo, então dentro do contexto da saúde mental, com as pessoas com transtornos mentais, eu vejo que isso tem uma relação de algo lá do passado que nessa vida eu já venho com uma condição de poder fazer um processo de recomposição com eles. Eu posso fazer um nível de assistência e ampliar um nível de nível de um trabalho assistencial e que minha profissão possibilite isso, tá? Encaixou dentro desse elemento, como eu falei, da convergência, tá? Mas é interessante você avaliar o quanto que primeiro, a tua profissão, que nível de sentido a tua profissão dá para você, tá? O quanto que e aí até tem pessoas que têm, por exemplo, negócios, né? Tem investimentos, mas não necessariamente esses investimentos ou negócios, eles têm uma relação direta com o processo assistencial. Mas, muitas vezes, esse elemento, ele vai calçar e vai poder fazer com que você desenvolva projetos e tenha um nível de trabalho assistencial a partir dessas condições que você também acaba tendo possibilidades, até pela condição financeira, tá? Então, assim, eu acho que cabe muito a cada um avaliar, mas, de qualquer maneira, é interessante a gente pensar o quanto que o que eu realizo, o que eu estou fazendo, se aquilo está fazendo sentido para mim, ou se não está, a gente poder rever e poder fazer algum nível de ajuste, tá? Nesse sentido. Temos uma outra pergunta, Gilcimar aqui. O quanto que o assédio extrafísico e o grupo kármico pode influir a conclusão ou não da ProEx? Eu tenho ideias inatas de educação, escrita, poliglotismo, desde criança. E somente agora, aos 39 anos, é que trabalho na área e sei que estou assumindo minha ProEx. O porquê ficar triste, mudar de área e saber que está se afastando da ProEx. Eu entendi o que você falou, essa última tua questão que eu não consegui entender muito bem. Se você puder clarear um pouquinho, o porquê ficar triste, mudar de área e saber que está se afastando da ProEx. O que eu acho que é interessante, como eu falei, a gente avaliar o quanto que nível de retorno, de satisfação pessoal eu consigo a partir também da profissão, e isso é um indicador, tá? E isso eu falo até mesmo, por exemplo, a gente pode estar até dentro da nossa área, né, de profissão, que é ok, aquela profissão que eu escolhi, que faz sentido para mim, mas às vezes eu posso perceber isso em determinado trabalho que eu estou num momento e que eu percebo que aquele trabalho eu já estou numa condição de subnível, que eu preciso mudar. Então, isso pode acontecer tanto dentro da profissão, como até em relação a estar numa profissão que às vezes não é aquela que muitas vezes a gente pode estar, de fato, mais alinhado e que depois, ou muitas vezes, a gente pode fazer esse ajuste de campo profissional, tá? Nesse elemento que você fala, em relação ao grupo, influi sim. Mas o que a gente pensa, Gilcimar? Que assim, a ProEx, ela é prevista sempre em condições que a gente tem condições plenas, né, de execução, tá? A gente nunca vai colocar algo para realizar se aquilo está fora das nossas condições de superação, de enfrentamento para realizar, tá?
Então, estou falando, lógico, que em determinados momentos a gente pode perceber algum nível de pressão maior, tá, em relação até ao próprio grupo assistencial, mesmo grupo aí extrafísico, né? Mas na medida que a gente vai executando e vai realizando o trabalho, a gente vai vendo que aquilo acaba aliviando, ou aquilo acaba podendo variar aí, depende do momento e do trabalho que a gente vai fazendo, mas isso é importante que eu vou falar depois também, em relação a esse elemento da especialidade, que a gente também possa desenvolver, e a importância da gente desenvolver a condição de alguns atributos que vão potencializar a nossa condição assistencial. E aí talvez eu acho que isso responda um pouco a tua pergunta, tá? Em que sentido? Porque muitas vezes a gente vai fazer um trabalho assistencial, mas a gente precisa desenvolver também uma condição energética, uma condição... eu preciso muitas vezes também me desenvolver em termos até, por exemplo, parapsiquismo, e isso para me ajudar também a fazer aquele trabalho sem sair com tanta repercussão, tá? Então, não sei se eu te respondi, mas em relação a esse ponto final, acho que o que eu te coloco é realmente avaliar esse indicador que, de alguma maneira, para mim, isso serve até mesmo dentro do meu laboratório pessoal, sempre eu avalio o nível de satisfação que eu tenho, o nível de sentido que as coisas estão fazendo para mim, ok? E isso é um fator aí para eu balizar aí minhas escolhas, tá? Eu acho que a questão, a gente tinha tocado nesse elemento profissional, né? Eu acho que na medida que a gente se predispõe a fazer um trabalho, então, por exemplo, eu escolho uma profissão que para mim faz sentido, eu vejo que aquilo, eu tenho uma afinidade com aquela área, de alguma maneira a gente consegue ocupar um espaço profissional, tá? E ter condições financeiras em relação a isso também. Eu acho que a mudança de área, apenas pensando no elemento financeiro, isso não é um indicador, tá? Que a gente possa apenas levar ele enquanto um ponto central aí para avaliar, olha, na minha profissão eu não estou tendo um retorno financeiro, então eu vou mudar, tá? Mas não, eu acho que a gente tem que avaliar um contexto, avaliar o momento, e como eu falei, dentro da profissão, muitas vezes a gente tem caminhos diferentes e que talvez a gente precise acertar qual que é aquele caminho dentro da própria profissão, tá? Mas o indicador é isso, a gente vê o quanto que as coisas e com o quanto que esse caminho ele vem se ampliando, tá? E isso é um indicador para a gente ter desse nosso processo de alinhamento com a ProEx e com o trabalho assistencial, ok? Se ficar mais alguma dúvida, fiquem à vontade aí para perguntar. Então, um outro elemento aqui para a gente ver, esse elemento em relação aos amparadores, tá? Quando eu coloquei esse ponto aqui dos amparadores, os amparadores, eles são consciências extrafísicas, tá? São consciências que contribuem, que auxiliam em determinadas atividades, projetos ou ações aí da nossa vida, justamente para potencializar um pouco e até aumentar a nossa lucidez, já que muitas vezes aqui no intrafísico a gente acaba não tendo esse nível de lucidez tão ampla quanto a gente tem fora do corpo, tá? Então é interessante que muitas vezes a gente tem uma percepção, e aí eu falo em relação a quando a gente está realizando práticas, independente do contexto, ou mesmo, por exemplo, vou dar um exemplo que para mim sempre também me ajudava a mapear, quando eu assisto determinados filmes, filmes de áreas que têm relação com esse elemento e com esse público meu, em relação ao contexto da saúde mental, dessas práticas de humanização, para mim isso me dá uma repercussão energética muito grande.
E para mim isso me serve como um indicador, um sinal de que, opa, tem alguma coisa importante que eu preciso estar vendo. Então, às vezes é interessante que em diversos momentos da vida e atividades que a gente está fazendo no dia a dia, a gente muitas vezes pode ter algumas repercussões energéticas ou alguns insights que ajudam a gente a mapear, e é como se a gente tivesse aquele alarme, aquele aviso, né, apontando de que, olha, presta atenção nisso, isso tem alguma relação com você e que você tenha que, né, aprofundar. Então, isso é um elemento interessante, tá, para a gente levar em consideração. E o outro ponto, para procedências ou rememorações. Então, tem pessoas que conseguem ou têm um nível de rememoração ou, por exemplo, retrocognições, que a gente chama, que é uma experiência que a pessoa ela tem flashes ou lembra de fatos de vidas passadas, tá? Isso é um elemento que serve como um parâmetro, e aí ela precisa aprofundar, sim, e começar a notar esses fenômenos e essas situações e esses cenários, porque isso começa a compor um quebra-cabeça e vai dando um elemento para a gente mapear esse nossa linha de atuação, de coisas, de contextos que a gente já vem passando e que muitas vezes eu consigo identificar nessa vida que acaba se repetindo, mas que nessa vida eu posso ter uma atuação diferente e ampliar minha assistência em relação a esses contextos, tá? Então, as rememorações, esse é um elemento também que pode contribuir para a gente mapear, ok? Quando a gente pensa na identidade assistencial, é o conjunto de elementos que faz com que a pessoa ela se sinta, de fato, mais empoderada em relação àquela área, àquela linha de assistência, tá? E muitas vezes isso gera um reconhecimento das pessoas em relação a nós, tá? Então, a gente acaba sendo já reconhecido pelas pessoas pela nossa prática, pelo nosso trabalho assistencial. Então, isso já começa a dar uma consistência maior, e isso já vai se configurando com que a gente já esteja construindo uma identidade interassistencial. E isso é interessante porque muitas vezes quando a gente tem uma experiência, quando a gente está fora do corpo, ou mesmo aqui no intrafísico, as pessoas vão reconhecendo a gente, tá? Ou mesmo fora do corpo, determinada consciência, uma consciência, né, que está fora do corpo também, ela pode reconhecer a gente por aquela identidade, pelo aquilo que a gente está representando e pelo que a nossa energia acaba passando. E isso serve muitas vezes para a gente buscar e fazer resgates assistenciais, acessar pessoas que muitas vezes estão num contexto de evolução ali mais aprisionadas ou estão sem lucidez, a gente consegue resgatá-las e fazer um nível de assistência importante a partir já desse reconhecimento que eu já tenho em relação às pessoas, tá? Então, a identidade assistencial, ela tem a ver com o sujeito, né, que pratica aquela assistência, aquele grupo específico, aquele contexto. Eu vou ter o público-alvo. Quando eu falo público-alvo, é interessante que a gente pode mapear ele até no nosso próprio dia a dia, no nosso próprio contexto. Um exemplo disso, muitas vezes eu posso identificar até no meu próprio grupo karma, na minha família, um contexto que tem relação com o meu público-alvo, tá? Se eu já venho com um nível de maturidade, que eu já estou mais lúcido em relação à minha responsabilidade assistencial, eu posso vir num grupo que justamente nesse grupo, nessa família, eu tenho pessoas que vão ter diretamente relação com o meu público-alvo, tá? Eu percebo isso no meu caso também. Na minha família, eu identifico, se eu pegar ali e fizer um perfil da minha família, eu identifico traços, condições que têm relação com esse meu público-alvo, tá? Dentro desse contexto da saúde mental. Então, isso é um exemplo prático para a gente também trazer isso mais para o nosso dia a dia e para a nossa realidade.
O problema evolutivo é a gente pensar, ok, eu estou identificando um contexto de assistência, mas que tipo de resposta, que tipo de problema que eu estou enfrentando ou que eu preciso enfrentar em termos de assistência, tá? Dentro de áreas, se a gente for pensar, mesmo num contexto, por exemplo, eu vou falar da saúde mental, né? Estou dando meu exemplo aqui. A gente pode identificar diversas problemáticas que eu posso atuar em relação a isso, tá? Eu posso trabalhar, por exemplo, eu posso pensar que se um problema que eu identifico pode ser, olha, trabalhar com a família das pessoas com transtorno mental, meu trabalho é em relação a isso, né? Ou não, eu trabalhar com as pessoas que têm transtorno mental, mas muitas vezes, por exemplo, dentro de uma prática que é ajudá-las a enfrentar ou ter um nível de superação em relação à doença. Então, assim, os problemas evolutivos dentro de um contexto, eles podem ser amplos e a gente pode... e aí é interessante a gente investigar qual que é ali o meu ponto ali principal de foco justamente para aquilo que eu posso fazer, tá? Tem uma pergunta, então, aqui do Pedro. Pensando bem, acho que o problema, na verdade, não é descobrir a programação existencial, falando de profissão, e sim transformar o que você gosta de fazer em um material rentável financeiramente falando. Sem contar que acho que o medo de mudança nos paralisa. E sim transformar o que você gosta de fazer em um material rentável financeiramente falando. Eu não entendi, Pedro, se você puder especificar um pouquinho mais a questão, só para a gente poder ir aí mais no ponto aí que você está trazendo. Eu não consegui identificar a questão aí que você está trazendo, tá? Se você puder, aprofunda para a gente. Um outro elemento, então, a partir desse problema, daquele condição que eu estou percebendo, eu vou pensar a solução. Então, qual a solução interassistencial? Que tipo de ações, de projetos, então, que eu posso fazer para contribuir dentro daquele contexto? Tá? E o outro elemento, estou dizendo que, pensando nesses 4 pontos, isso dá uma síntese que é a nossa especialidade. Então, a nossa especialidade vai estar permeando todos esses elementos. Então, como eu falei, se eu consigo identificar ou mapear as pessoas que hoje eu consigo assistir, ou que me buscam, ou que eu tenho uma afinidade, aquilo me move para ajudar determinadas pessoas, aquele é um público-alvo meu, e que muitas vezes, então, isso me dá uma relação para eu pensar a relação disso com a especialidade, tá? Vamos lá. Ok, aqui. Pedro, ok, eu acho que talvez eu tenha colocado enquanto uma questão, mas eu acho que foi você está dizendo em relação a uma percepção, né, que você está tendo, mas eu acho interessante, de qualquer maneira, se você puder trazer para a gente essa tua reflexão, para que a gente possa aprofundar quando você fala um material rentável financeiramente. Eu acho que isso é um ponto importante para se pensar, tá? Esse quadro aqui, pessoal, que eu estou trazendo aqui para vocês, é um quadro que sintetiza hoje as especialidades da Conscienciologia, as básicas principalmente. Isso dá uma ideia para vocês de algumas especialidades que eu estou falando, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que identifica uma relação muito grande com a parte, por exemplo, do jornalismo, a parte da escrita, e ela vê que ela tem muita relação e que, por exemplo, essa é uma área que as coisas abrem, que ela vê um processo assistencial bastante importante nesse elemento. De repente, ela começa a se aproximar e aí ela pode ver, em termos de especialidade, que ela poderia estar aqui, ó, em termos da comunicologia, e aí ela vai aprofundando. Então, dentro da área da comunicação, que de repente eu vejo que é uma linha que me identifico, que eu tenho uma relação com isso e uma afinidade, dentro da comunicação, dessa área de comunicação, eu estou mais ligado a que tipo de aspecto? É uma comunicação que procura trabalhar educação, informação, ou é uma área de comunicabilidade que
aumenta, por exemplo, em relação às inter-relações pessoais, ou que isso tem uma relação mais direta com o nível de conviviologia. Então, eu estou dando exemplos aqui de áreas, de especialidades que ajudariam a gente pensar em relação a quando eu estou falando para a própria identificação da especialidade pessoal. Então, por exemplo, isso é só um exemplo, tá? A gente hoje tem o nosso quadro de especialidades aí. É interessante que, assim, na realidade, esse quadro, ele sintetiza um pouco esse universo da consciência e todo esse universo de elementos, de contextos que a gente poderia estar relacionados, tá? Então, por exemplo, aqui mesmo, ó, dentro da somática, a parte ligado à questão do corpo físico, tem gente que trabalha muito nesse elemento da saúde, né, em relação à reeducação somática, ou se a gente for pensar a parte, mesmo aqui a parte da saúde, ela está aqui em termos da consciencioterapia, paraclínica, e aí a gente pode identificar outras especialidades aqui. Isso é interessante porque, na realidade, vai dando para a gente um caminho para a identificação de algumas práticas, de alguns projetos que eu, de fato, estando mais lúcido, eu posso começar a otimizar e, de fato, começar a ampliar o meu nível de assistência em relação àquele contexto, tá? Eu vou trazer um conceito aqui interessante, que também eu tenho pensado, que é a condição da competência interassistencial. Eu vou definir inicialmente ela para vocês. A competência interassistencial é o conjunto, né? A competência a gente pode pensar como se fosse que a gente tivesse instrumentais, né, práticos da nossa ação e que nos capacite para desempenhar determinadas atividades ou ações, tá? Então, se eu pensar em termos de competência interassistencial, é interessante eu identificar quais são as competências interassistenciais que eu já tenho ou competências que eu preciso também desenvolver, tá? Então, um exemplo, né? Eu tô dando esse caminho aí que a gente está refletindo aqui sobre a especialidade pessoal, sobre a identificação da linha de assistência para o nosso público-alvo, em relação aí a esse mapeamento aí da nossa vida, da nossa ProEx, mas é muito importante que a gente avalie as nossas competências interassistenciais. Naquela pergunta que a gente teve aí anteriormente, que trazia aquela questão, às vezes, do assédio, ou de determinadas dificuldades que a gente pode ter em algumas ações, em alguns projetos, isso tem a relação com a questão da competência, porque é importante a gente avaliar como que estão as minhas competências assistenciais, tá? Interassistenciais. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de algumas competências que podem ajudar, que podem otimizar a nossa prática assistencial, tá? Dentro aí da nossa vida. Então, isso são elementos importantes que vão servir como ferramentas para potencializar a nossa ação. Então, por exemplo, o próprio parapsiquismo, ele é uma competência importante que a gente possa desenvolver. Na medida que a gente fique mais lúcido das energias, do contexto do dia a dia que a gente está vivenciando, ou muitas vezes aumentar a nossa lucidez fora do corpo. Mas mesmo se a gente for pensar no nosso dia a dia, se a gente já estiver mais atento com as energias, com a relação ali, a interação energética que eu estou fazendo, a minha percepção em relação àqueles ambientes que eu estou indo. Então, isso é um elemento importante, porque se eu consigo ter um nível de domínio sobre meu contexto, minha condição energética, isso me possibilita com que eu consiga ter mais sustentabilidade para realizar aquela atividade, para que eu esteja naquele contexto, para que eu consiga também assistir mais assistencialmente ali no sentido energético aquelas consciências. Um outro ponto aqui, a disponibilidade assistencial, eu vejo que é um outro exemplo aí de uma competência importante, é a gente pensar o quanto que eu tenho, qual a minha disponibilidade assistencial mesmo. O quanto que eu fico, se a gente fizer um paralelo,
o quanto eu ainda fico muito envolvido nas minhas questões pessoais e aquilo eu fico num nível de fechadismo e que às vezes eu não percebo as coisas ao meu redor, ou muitas vezes as pessoas ao meu redor, né? E aí eu não consigo ter um nível de relação mais assistencial com os outros, porque eu fico muito preso ainda em relação a mim mesmo. Então, isso é um ponto importante. Eu vejo que é uma competência que ajuda e potencializa na nossa condição de execução da ProEx. A própria cosmoética, o nosso nível de ética pessoal, aquela coerência pessoal em relação ao que eu faço, em relação ao que eu estou realizando, em relação às pessoas, né? O nível de respeito, de ética com relação às pessoas, isso é um elemento muito importante, tá? Muitas vezes a gente já gerou muita interprisão grupocármica por conta de atitudes anticosmoéticas, né? A gente querer levar vantagem em relação às pessoas, enfim, ter ações aí que prejudiquem os outros, então isso, por diversos momentos, pode ter sido atitudes aí que geraram interprisões aí para que a gente hoje esteja aí mais, corrigindo e cada vez mais aprimorando essa condição, tá? Eu vejo que uma outra competência importante é a iniciativa e acabativa assistencial. Eu estou falando isso porque muitas vezes a gente vai realizando projetos ou atividades e a gente não consegue fechar ciclos, né, de projetos e que aquilo muitas vezes cria com que eu fique, tanto isso gera um nível de desorganização, como permite com que eu não abra possibilidades para ampliação de outros projetos, na medida que eu não estou ainda conseguindo dar acabativas a outros. E aí eu não vou aprofundando aquele nível de trabalho assistencial, enfim, em relação àquilo que eu venho fazendo. Então, isso é uma competência eu vejo como importante. A própria auto-organização, né, eu vejo como uma condição aí essencial, tanto no nosso dia a dia, na nossa vida, e nas ações, e no desempenho, né, dos papéis que eu tenho hoje na minha vida, para que a gente possa ter um nível de organização e de fato, para cada um desses papéis, dessas funções que eu tenho aí no meu dia a dia, com que eu consiga ter um equilíbrio com isso, ok? Então, esses são alguns exemplos, e o próprio abertismo, né, também consciencial, o nível de abertismo que eu tenho para olhar as coisas, para perceber o que está acontecendo, para poder, de fato, também observar, né, muitas vezes situações que estão aí na frente, vão acontecendo com a gente, e que a gente às vezes não se dá conta, porque a gente acaba ficando muito com ou uma ideia fixa, ou uma interpretação fixa em relação a determinadas situações, tá? Esses são exemplos de algumas competências que eu acho que vale a gente ampliar, isso é só de fato, como eu falei, são alguns aspectos, mas que para cada um é interessante que vocês avaliem isso. Quais as competências que eu preciso desenvolver e que vão aumentar que vão potencializar o meu desempenho assistencial, tá? Que na realidade isso tem a ver com traços que me faltam, né? Com habilidades que eu preciso aprimorar, como também identificar as competências que eu também tenho, isso é bastante importante, ok? E aí, acho que para a gente fazer um fechamento, vale a pena a gente poder pensar como tem sido o meu plano de ação interassistencial. Eu não estou pensando até especificamente em identificar ou que a gente tenha claramente já identificado a minha especialidade ou o meu contexto principal ali de ação interassistencial, mas se a gente for pensar hoje pelo que eu estou mapeando em relação à minha ProEx, igual como eu dei exemplo, vamos pensar num elemento egocármico, né? Qual é o meu plano de ação, de assistência comigo mesmo? Que aspectos que eu estou procurando cuidar, aprimorar, me desenvolver, tá? Esse pode ser um elemento, uma etapa dentro desse nosso plano de ação interassistencial. O outro ponto pode ser qual o nível de
quais são as minhas estratégias, minhas estratégias de ação assistencial em relação ao grupo, à minha família, ao meu grupo Karma, né, grupo de amigos, enfim. Isso também é outro ponto. E aí a gente ampliando também em relação ao Karma, aquele grupo maior, a essa assistência aí já mais ampla, né, também em relação ao número de pessoas, que tipo de plano que eu tenho em relação a isso, né, que tipo de projetos que eu tenho realizado, ou que eu começo, na medida que eu começo a pensar sobre eles, aquilo começa a me ampliar em termos de ideias, em termos de oportunidades, isso é bastante interessante. Da mesma maneira que a gente identifica o público-alvo, né, as pessoas que a gente precisa assistir, a gente também vai identificar a equipe também que a gente acaba encontrando, as pessoas, né, que têm relação com esse trabalho também e que vão fazer parte desse grupo de assistência nosso. Eu estou dando um exemplo por quê? Porque também é bacana a gente observar, né, nas relações que a gente tem, as amizades que eu tenho, que muitas vezes tem relação com aquele contexto, tá? Que eu tenho em termos de assistência, com aquele contexto de trabalho, enfim, e que são pessoas que vão também somando esse grupo e que vão fazer parte dessa equipe, né? Então, a gente pensar não apenas nós, enquanto uma pessoa, em uma ação individual para um grupo, mas nós pensarmos também o quanto que hoje eu já encontro pessoas aqui nessa vida que tem relação com isso, com esse contexto que eu trabalho, com essa área, e que também potencializam aquelas ações. Porque muitas vezes nesse contexto a gente vai ver oportunidades abrindo, tá? Junto com essas pessoas, e isso é muito interessante a gente observar. A gente pode muitas vezes perceber pessoas que são chaves, às vezes, em momentos de abrir oportunidades, de convidar a gente para participar de determinados projetos. Então, isso são elementos aí importantes e, como eu falei, as relações aí vão estar permeando e é interessante que a gente esteja lúcido, né, para observar isso. Tá ok? Então, pessoal, acho que basicamente era isso, assim, para a gente poder pensar e trazer essa reflexão sobre a especialidade, ou pelo menos para a gente começar a pensar sobre que linha de área, né, de atuação a gente tem sobre né, a nossa linha de PROEX, sobre projetos e cláusulas, né, que muitas vezes também a gente já elencou aí para que a gente possa nessa vida realizar. E eu acho que são parâmetros, eu acho que pensando na especialidade, são parâmetros que ajudam a gente a poder estar mais próximo disso e, de fato, ter um desempenho mais concreto, tá, em relação também a esses trabalhos. Não sei se vocês quiserem ou se tiverem alguma dúvida, a gente tem aí, estamos terminando o nosso tempo, mas a gente tem aí uns minutinhos. Tá ok? Convido vocês aí, de qualquer maneira, a irem acompanhando aí as atividades da Apex, a web. A gente tem aí todo final de semana, vocês podem acompanhar na nossa página do Face. A gente também tem cursos aí no nosso site, cursos em EAD, para quem está em outras cidades. Hoje a Apex, ela tem um trabalho fixo, né, assim, de sede, com voluntários aqui em Foz do Iguaçu, em Porto Alegre também, em Curitiba, e em algumas cidades a gente tem pessoas que colaboram e que estão também participando aí à distância enquanto voluntários, e de qualquer maneira aí é bacana aí quem tem afinidade com essa temática e aprofundando e acompanhando as atividades. Tá ok? Agradeço então aí vocês, até a próxima.